Fala pessoal, começamos mais um Fala Frame, eu sou o Clayton. E eu sou o Roger. A gente está na 11ª edição. Se você não assistiu a 10ª, assista, que tá incrível. Estamos com um convidado aqui super especial, nosso amigo Kennedy da Conceito Obras. Depois de algumas agendas, né, Kennedy? Muito bem-vindo ao nosso podcast Pro Mercado, cara. Muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Roger. Bem-vindo, Kennedy. Obrigado, Cleiton. Vamos bater um papo aí então, cara. Porra, essa é a ideia, né? Vamos lá, cara. A gente já bateu um papo rápido aqui nos bastidores, né? Conversamos bastante, até achei que já tava gravando. Eu queria começar te perguntando, tu falou que já era montador, né? E como que tu entrou nesse mundo do sistema construtivo? Legal. Cara, a minha história no mundo do gesso começou há bastante tempo. Com 14 anos de idade, então eu entrei nesse ramo e aí passei por todos os setores, né, do ramo do gesso. Então, desde a parte da montagem, fabricação das peças em gesso, né? Então, naquele tempo a gente não falava muito nem no drywall, nem em steel frame. Então, se falava muito naquele gesso convencional. E aí teve uma evolução muito rápida, então, para o drywall. E aí naquele tempo, muito cedo também, eu virei montador. Então, acho que essa parte de botar a mão na massa... Cara, isso aconteceu lá em 2000 e... agora tu me pegou, cara, falar. Mas eu tinha 14 anos, hoje eu tô com 30, faz as contas aí. Ah, então foi Então, 14 para 30... E isso... Dá 16 anos. Esse processo aconteceu muito rápido. Então, com 16 anos, eu já tava... eu já tinha virado um montador profissional. É claro que aí eu pegava, né, aquelas obrinhas café com leite, aquelas obrinhas mais fáceis, e aí fui evoluindo. Então, muito cedo eu me tornei profissional da área. Então, eu já tinha uma responsabilidade muito cedo. Cara, o legal disso é que, paralelo a isso, eu nunca parei os estudos. Então, acabei me tornando um pouquinho técnico no assunto e aí surgiu, naquela época, algumas ampliações em steel frame. Então, a minha família já vem do gesso de bastante tempo e aí tinha algumas obras que aconteceram em steel frame, eu participei delas. Eu me lembro que eu participei, né, não colocando a mão na massa, mas observando como eles faziam e tal. E pouco tempo depois, né, eu participei do primeiro congresso lá, Steel Frame no Brasil, e aí ali me despertou um interesse muito grande. E eu lembro que na época, não sei se vocês vão lembrar desse congresso, que aí o pessoal falou, o Steel Frame é o futuro e né, vamos focar no aprendizado, vamos plantar que lá na frente a gente vai colher. E o legal é que hoje a gente já está colhendo, né? Quanto tempo passou e essa evolução aconteceu. Aquele futuro que a gente falava lá atrás, hoje é o presente, é o que a gente está vivendo, né? Na prática. E aí tu ter a lembrança de como acontecia lá o steel frame, trazer para hoje. Então, tu vê essa diferença, o tanto que avançou na qualidade do serviço, na qualidade dos materiais, né? Mas só voltando ali também um pouquinho mais da história minha lá quando comecei. Então, aí eu passei a ser profissional. A faculdade me ajudou bastante a se tornar um pouquinho mais técnico no assunto. E aí, em 2019, eu abri a Conceito Obras. E até no primeiro momento, eu tinha aquela visão de ter uma empresa, né? De passar para o mercado uma visão diferente do empresariado. E era um sonho de menino, talvez, né? E aí começamos a empreender em 2019, logo veio a pandemia, né? Fracasso total. Não é para mim, né? Tu achou que tu era o problema, né? Então, passamos já iniciando com bastante dificuldade, né? E até hoje, eu acho que o empresário passa muita dificuldade, porque no Brasil uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas aí chegou uma época que a Conceito Obras, que a gente era mais focado na parte de obras em drywall, e eu tinha esse desejo de ser uma construtora. Mas como ser uma construtora? Como tornar isso, né, uma construtora? Então a gente, eu até comentei com os amigos, falei, cara, eu vou ter um sócio. E aí todo mundo, cara, sócio não dá certo, para com essa mentalidade. Mas eu tinha esse propósito, esse objetivo muito forte em mim. E eu queria um sócio. Eu queria um sócio. Aí eu fiz uma lista
Fiz uma lista com bastante conhecido, amigos da faculdade, né? E aí eu fui riscando, falei, esse aqui não dá por esse motivo, esse aqui não vai dar certo, a gente vai se chocar nesse ponto e tal. Aí risquei todo mundo, aí chegou lá o Carlos, né? Cara, o Carlos... Por que o Carlos? Porque ele tem um conhecimento muito forte, né? E também na prática eu sabia que daquilo que ele entendia de projeto, ele já tinha feito isso na prática também. Então, parte de projeto elétrico, por exemplo, ele já tinha sido eletricista no tempo da faculdade, fazia uns bicos lá de eletricista. Então, hidráulica, tinha dado curso de hidráulica. E aí ele tinha uma empresa de projetos, começando uma empresa de projetos, eu falei, por que não alguém que vai complementar a empresa? Né? Eu tenho conhecimento em campo no steel, né, da parte técnica do steel, ele tem o conhecimento técnico da parte de projetos, entende toda a parte burocrática, já tinha trabalhado na parte de fiscalização de obras da Caixa, então assim, ele tinha passado por um setor legal. Falei, é o cara perfeito para nós começar um negócio do zero, uma construtora. E aí eu fui lá, convidei ele. Acho que se não me engano era umas 4 horas da tarde, eu sentei com ele, falei que queria falar com ele, liguei, fui lá. Era o primeiro dia no escritório novo dele. Ele tinha alugado um espaço. No outro dia ele entregou o espaço. E aí a gente juntou a empresa dele com a Conceito Obras na época, né? E a gente falou, a partir de agora a gente vai ter foco total, né? E a gente já vai mudar o nome. Não é mais Conceito Obras, agora é Conceito Construtora. Né? Então, eu acho que assim, a gente desenhou o que a gente vai fazer, vamos trabalhar nisso, naquilo. E aí... Tinha um critério lá embaixo dizendo, o Carlos é um cara ousado, vai... Sabe o que é legal? Ele disse que botou 10 nomes, ele foi riscando, né? E era o Carlos, porque ele era o último da lista. Não tem mais ninguém. Ele disse, eu não vou botar defeito, o Carlos. Sobrou o Carlos. Não, brincadeiras à parte, o Carlos era realmente o complemento que precisava ali pra gente abrir uma empresa. E eu digo assim, eu não fui só colocando essa questão da parte técnica, né? Eu fui observando a questão comportamental, porque em algum momento tu pode se chocar com alguém, né? Vai ter, né? Sim. Vai ter. E aí fechou legal, sabe? Até hoje a gente se dá muito bem assim nos assuntos, consegue... tudo que a gente vai fazer, a gente troca ideia, faz junto. Vê se vocês concordam comigo, né? Mas quem já trabalhou, colocou realmente a mão na massa, lá no canteiro de obra, né, que consegue empreender e ter sucesso, eu acho que isso traz um conhecimento muito grande na hora que tu tá aqui do outro lado da mesa, né? Exato, exatamente. Tu consegue visualizar uma obra de uma forma melhor. Porque você consegue, mesmo sem ter essa experiência e know-how tão grande que a gente não tinha, a gente sabia os problemas que poderiam vir a acontecer. Então, claro, vocês não tiveram problema? Não, tivemos bastante problemas, né? Porque faltava em nós um pouco da experiência de empresário, né? De como lidar com toda essa questão da parte organizacional da empresa, né? Então eu digo assim, a Conceito Obras nasceu comigo lá atrás, né? Por essa experiência que eu tinha do gesso, né? Funcionou, a empresa cresceu e em um certo momento, né? Nós formamos a construtora. Mas a construtora em si nasceu quando a gente uniu as forças ali. E eu acho que por conta de ter um objetivo, de ter um propósito muito bem alinhado, os dois sócios, a gente gerou resultado muito rápido. E aí foi até um impacto para nós, porque a gente para lidar com tudo isso, a gente não tinha essa experiência. E aí a Conceito Construtora para nós, a gente foi desenhando, né, para ela se consolidar num longo prazo, mas ela aconteceu num curto prazo. E hoje a gente entende que, né, todo mundo que entra no negócio tem que entender a regra do jogo, mas a gente fez ponto muito rápido. Eu acho que em 2019, né? Não, em 2019 começou a Conceito Obras. Então aí eu vim desde essa trajetória, desde 2019. Começou a Conceito Construtora quando o Carlos entrou. Exato. Isso foi quando? Foi 2023. Você 3 anos. 3 anos, cara, apenas. Desse novo ciclo. Então a gente simplesmente parou,
de fazer as obras que a gente fazia em drywall, enfim, porque a gente acreditava que a gente tendo um foco naquilo ia dar resultado. E aí, claro, a gente continuou fazendo as obrinhas, né? Que era o que dava o que era o oxigênio da empresa. Paga o pãozinho, né? todo dia, né? Paga, é o lucrinho da empresa. Então a gente unia, né, os projetinhos que ele fazia, as obrinhas em drywall, a gente foi unindo, foi trabalhando a parte de marketing, foi trabalhando esses processos para estar preparado. Eu digo que quando a gente consolidou o conceito consultor, que a gente uniu, na outra semana a gente começou a trabalhar junto. Então no outro dia ele já fechou o escritório, começou a organizar as coisas que ele tinha, na outra semana a gente já iniciou. Já trocou o nome e aí fez um projeto, desenhou a empresa, vamos botar em prática? Vamos. Em 6 meses nós tivemos nosso primeiro cliente. E aí, qual que é a maior dificuldade? Eu vi, né? Que as pessoas acreditarem. E a primeira obra também, né? A primeira Às vezes obra. tu começa, tu não tem um portfólio. E eu O digo, cliente pergunta, quantas obras você fez? Posso conhecer uma obra tua? e a gente falava, cara, vamos falar alguma coisa para os clientes. O que a gente vai falar quando eles perguntarem nossas obras? Aí nós chegamos à conclusão, nós vamos falar a verdade, né? E eu passo todo o mérito, digamos, do crescimento da Conceito para esse sentido. Para todos os clientes que sentaram na nossa frente, a gente falou a verdade. Então, quem são vocês? Qual que é a dimensão da empresa de vocês? Nós falávamos, nós somos uma empresa pequena, estamos iniciando o mercado, a minha história é essa, a história do Carlos é essa, tudo que a gente entende é até isso aqui. Então, tudo que eles perguntavam, a gente sabia responder. Pô, mas vocês entendem? Porque a gente não pode trazer as obras que a gente fez lá nas outras empresas, mas como conceito a gente não tem nenhuma. E aí teve os primeiros que acreditaram na gente, né? E aí a partir desses primeiros que, então, foi muito escalonável, assim, né? Cara, a gente sabe que empreender é sempre um desafio, né? Exato. Por mais que tu cresça, sempre vai ter um desafio. Chegou algum momento assim que, cara, mesmo a empresa crescendo, indo bem, mas, cara, tu tava tão atribulado que pensou, acho que isso aqui não é pra mim. Eu acho que... Acho que eu tô fazendo a coisa errada. Só toda semana eu pensava isso. Porque a gente lida com pessoas, né? E claro que se a gente não tivesse um propósito tão também voltado à transformação, a pessoas, eu acho que a gente não suportava, né? Porque o nosso braço é curto. E a gente, como eu falei, cresceu muito rápido. Então, em 6 meses a gente fez a primeira, aí de repente a gente se viu tocando, fechando mais de 10 contratos. Então, assim, foi um absurdo o que aconteceu. Foi um absurdo. Até hoje a gente para analisar. A gente tem os quadros lá na empresa, né? Então, na realidade, assim, em 3 anos, todas as obras que a gente executou nesse período de 3 anos. Cara, e assim, a gente já preencheu uma parede e foi, cara, ficou rico? Não. Não. Quando a gente olhava aquelas obras assim, pô, agora fechamos essa obra, a gente vai ficar rico. E nós chegava no final da obra, olhava assim, pô, cara, essa obra que prometia nós ficar rico não foi essa. Então, a gente enfrentou, digamos, um mercado, a gente até falou pra galera, falou, no primeiro ano a gente começou a executar essas primeiras e a gente fechou muito contrato no primeiro ano, teve uma procura muito grande. Então teve indicações, o próprio marketing nos trouxe isso e essa credibilidade do cliente sentar na nossa frente, a gente falar a verdade, né? Eles gostaram disso, né? De a gente ser sincero com eles. Então eles colocaram toda a confiança deles na gente. E então a gente falou pra galera, ano que vem a gente vai surfar uma onda aí que a gente nunca surfou. A gente não é surfista, mas nós vamos se jogar na água aí, E realmente a gente surfou, a gente chegou a tocar 18 obras ao mesmo tempo, né? Então a gente pecou um pouco na gestão dessas obras, as obras deram muito problema e aí a gente teve uma experiência muito complicada, bastante cliente naquele momento criticando a gente e aí uma coisa que a gente traz muito para dentro da empresa é você assumir a culpa dos problemas e não querer passar isso para os clientes. Então a gente teve problemas de obras que até foram graves, assim, num contexto geral.
Mas todos esses problemas, todos esses clientes, a gente saiu de cabeça erguida, conseguiu entregar um bom resultado. A gente virou até amigo dos clientes, não tem como não virar, porque está ali, né, toda semana lidando com eles. Mas a gente, por mais que errou durante esse processo, criou bastante experiência, anotou os problemas para que isso não viesse a acontecer novamente. E a gente, né, surfou uma onda realmente que nunca tinha surfado, parar no hospital, crise de ansiedade. E eu vou te fazer uma pergunta, e ficou rico? Não fiquei rico. O pior de tudo, não vi dinheiro. Então, mas assim, hoje a gente para e fala, cara, e o que valeu a pena? Foi o custo do aprendizado, valeu muito a pena. Se eu, confiança no ralo, né? Se eu dissesse que passaria de novo, acho que eu não aguento passar o que a gente passou ali sem estar preparado. Mas valeu a pena, porque a gente pegou esses erros e tornou em aprendizado, né? E aquilo que eu falei desde o início, em nenhum momento a gente culpou o cliente, né? Um fato interessante que eu acho assim que mudou a empresa, a nossa forma de enxergar, que vocês estão bastante tempo no mercado, parece que na construção ele tem um probleminha que é crônico. É aquele negócio de chegar uma pessoa e ele ter, parece que o desejo de colocar o defeito no serviço do outro. E a gente pegou esse probleminha e falou assim, vamos mudar essa regra, vamos chegar e se vê um problema diante do cliente, né? A gente está vendo um problema e o cliente está ali, ele contratou a pessoa antes da gente. Vamos elogiar, mas vamos pedir o contato dessa pessoa e vamos administrar isso aqui para o cliente não precisar ficar sabendo, porque afinal o cliente ele quer um bom resultado, ele não quer saber como vai ser feito e ele confia que a gente vai fazer o melhor trabalho, né? E então a gente começou a tomar essas decisões, né? E entendemos também que o pior problema de uma obra, pior problema da gestão da obra, e a gente fala isso baseado em números, que o pior problema de uma obra hoje é a comunicação. Uhum. Eu não tenho medo de errar. Total. Que a comunicação, Então a gente começou a ajustar isso aí, e eu acho que a nossa sanidade mental, quando a gente mudou isso, foi mágico. De um dia para o outro, a coisa começou a mudar. Por quê? Porque o cliente chega na obra, né, ele contratou uma construtora, mas aí ele contrata ele conversa com o eletricista, ele conversa com o pedreiro, ele conversa com o profissional do steel frame, e aí cada um tem uma versão, né? Ele é responsável pela execução daquele serviço, né? Aí eu tenho um gestor de obras. Aí vem o profissional fala uma coisa, o gestor fala outra, e o cliente pergunta para mim e fala outra. Então entendeu que são 3 pessoas comunicando. E aí tu acaba gerando uma desconfiança, perdeu a credibilidade e tá feito a tempestade, né? Então a gente começou a ajustar esses pontinhos, e eu acho que essa foi a maior virada de chave nossa para organizar a empresa. E a gente começou a entender que para a gente começar a escalar a empresa, para poder tocar várias obras ao mesmo tempo, né, tem uns ajustezinhos aí que tu vai trabalhando na comunicação. Total. Né? Total. Eu tive visitando a Google, numa viagem que eu fui, e tinha lá pesquisas assim de mundiais falando, cara, e eu vou te falar, a gente até aqui na Frame, a gente tem uma operação que a gente fala que bota todos os líderes numa mesa e cara, um dos principais pontos é a comunicação. E se tu não criar uma cultura tipo de princípios, de colaboração, de escuta ativa, cara, que é uma coisa tão simples, né, cara? Exato. E não é aquela comunicação que a pessoa tem que ter uma boa oratória, não é nada disso. É o fato de a informação chegar até quem deveria chegar. E esses erros que acontecem lá no canteiro de obras, se tu for olhar, é comunicação. Exatamente. Só a forma que chega, né? A passagem de bastão. A falta de comunicação. E saber que isso, tem coisa que o cliente não precisa ouvir. Porque só vai estressar. Calma, vamos resolver aqui, achar a solução e já cara, que é aquela coisa, o cliente quer o resultado final. Cara, a gente vai chegar lá e vai resolver. Ele tá
contratou a gente para solucionar, não para levar o problema pro colo dele para ele resolver pra gente, né? E tem pessoas, cara, tem um livro chamado Inteligência Positiva que fala do todo nós temos nosso lado crítico, né? Mas tem umas pessoas, cara, que tem uns sabotadores, né? Que é, cara, um sabotador crítico muito alto, que o cara, nós estamos aqui no podcast, ele tá vendo um negócio ali no microfone, cara, ele não consegue, ele se agonia, entendeu? Tipo, porque podia estar melhor aquilo. E ele não se aguenta e fala. Exato. Porque ele um tal do autocontrole, uma gestão emocional, ele não tem, cara. E não é por mal. E muitas coisas que acontecem no dia a dia, dessa falta de gestão emocional, da comunicação, às vezes é porque ele não tem uma consciência, né? Pô, calma aí, não, tem coisa que eu não preciso falar agora. Calma, vou levar pro meu líder, né? Vou conduzir de alguma forma diferente, né? E o cliente, quando contrata a gente, ele contrata uma construtora. Tá contratando alguém, né? Ele já contratou uma consultora porque ele não tem tempo para resolver os problemas. Então a gente entende que todas as vezes que aconteceram os problemas, que o cliente teve que interagir, né, com o profissional, a gente trouxe essa responsabilidade para nós também, claro, né? Não vamos culpar o cliente porque a gente não trabalhou isso antes. Então, mas a gente enxergou que não, o problema era... então, claro, não partiu da gente só essa ideia de que o problema era da comunicação. Começamos a trabalhar isso e realmente a gente enxergou, né, através de números, pegando os erros que aconteciam, qual que foi o problema? Esse foi a comunicação, esse aqui foi a comunicação. Então, a gente teve foi um ápice assim, de problemas, os clientes ligando, deu um problema aqui, o cara falou isso, isso aí gerou um certo tipo de ansiedade em mim. E aí foi onde eu falei que aí parar no hospital, aí achei que eu tava infartando, não era só ansiedade, aí tomei um remedinho na veia, não, tá tudo certo. Saiu caminho. E vocês... Mas eu acho que isso trouxe um aprendizado, né? Graças a Deus conseguimos corrigir e entender. Falar, hoje, se eu fosse falar, tá preparado para tocar as mesmas 18 obras? Sim, tocaria, né, com muito mais facilidade. E eu acho que seria muito mais assertivo nisso, né? Então eu acho que o principal fator hoje é a gestão, né? Tu administrar bem a gestão. Nós temos um produto excelente que é o Light Steel Frame, que permite a gente trabalhar essa gestão, né? A gente consegue ser preciso, a gente consegue ter previsibilidade das coisas. Então, não tem como a gente não se culpar nessa questão, né? Então... Mas é o processo da rampagem, né? O processo ganhando confiança, né? Cara, é uma empresa jovem, né? Jovem, muito jovem. E vocês estão na frente de muita gente pensando dessa forma. Porque o Steel Frame realmente é isso. É industrialização. Sim. Industrialização, o que é? Processos. Exatamente. Processos é o quê? Comunicação, cara. Cada um sabe o que tem que fazer, quando tem que fazer e como tem que fazer. Total. É isso. Vocês, muita gente está assistindo aqui, vocês vão assistir e vão se espelhar, entendeu? Porque, poxa, realmente, para quem está começando, cara, né, vocês tocarem 18 obras, entendeu? Para aquele cara que está começando, porque, quantas conceito obras estão iniciando hoje que estão nesse processo, só tô com uma obra, né? E eu sempre, né, a gente, com pessoas do mercado, a gente sempre recomenda, né, que o steel frame, tu tem que escalonar, tu tem que estar no mínimo com 5, 6 obras para te ver resultado. Porque se tiver só com uma obra não faz sentido, né? Não. É escalonar, é o processo, né? É a esteira, né? Sai uma equipe de uma obra, já vai para outra, já pega outra etapa. E ela é muito rápida. Né? Exato. Muito rápida. Então... E tu entende que o que aconteceu com a gente foi o inverso. Não que a gente, igual eu digo, a gente não virou guru de internet, foi lá e começou a vender. Não, cara, foi pessoas que sentaram, né, na nossa frente, a gente trocou uma ideia muito madura, e o que a gente prometeu, que era entregar com resultado, a gente cumpriu. Então, não temos nenhum processo, graças a Deus. Todas as obras estão concluídas, foram entregues a nossa parte, assumimos o controle. E então, uma coisa muito importante, né, a gente não queimou o sistema. Porque nesse pequeno período, a gente entendeu também que tem muitas empresas que eles acabam errando. E o que eles fazem? Né? Somem do mercado. Esse é o problema. Né? Desaparece. O erro, claro que ele não...
não deve existir, mas pode acontecer. Exato. E quando ele acontece, tem que bater no peito e tem que resolver o problema, né? Exato. Dependendo fugir, do tamanho né? do problema. É a autorresponsabilidade, né? É autorresponsabilidade. E a gente fala, né, que o nosso maior desafio no sistema, né, por ser um sistema novo, né, eu tava pegando dados aí com algumas indústrias, o Drywall tá representando 9% hoje no Brasil, Cresceu e o Steel muito. Frame é 1%, tá? A gente não passou do 1% ainda, então um sistema que tá, né, um método construtivo que tá só iniciando, é 1% só, é muito pouco, né, Drywall 9, Steel 1, e o maior desafio nosso é, a gente bate muito na tecla, é o profissional, né? É. A alvenaria dá certo, mas o processo é muito lento, a gente sabe, e dá muito problema também. Exatamente. E o steel frame pode dar problema, se não bem executado, né? Querendo fazer de qualquer jeito, não seguindo o processo, não respeitando as etapas, não respeitando a composição. O que eu vejo, cara, é as pessoas pulando essas etapas. O cliente. Às vezes a obra dele tá lá, atrasou, aí ele corre pro steel frame. Aí não tem tempo de fazer o projeto. Exato. Porque ele acha que o Nunca steel aconteceu frame contigo isso, é... né? Aí o que vai acontecer? Pô, Foi tu um não dos tem erros, projeto. né? Aí tu acaba atendendo o cliente, mas cara, vai dar errado. Alguma coisa no meio do caminho vai dar errado. É. Material vai dar errado, o instalador tu vai ter que pegar alguém que tu não conhece, e tu vai ter problema. Então eles têm que entender, cara. Obra eles- sem projeto e obra sem gestor. É 100% de certeza que vai dar errado. Eu já comecei, Vai dar. eu já comecei obra. A gente fazia fundação sem ter o projeto. Exato. E E vai fazendo começar- depois, né? Começa a fundação, depois faz hidráulica, enfim. E se der errado, o que o Se cliente der fala? Tô ocupado, Tô né? ocupado, exatamente. O steel frame não funciona. Exato. Claro, mas a gente é ocupado, porque a gente aceitou também. Não, total, isso é bem importante. A gente é também. ocupado porque a gente acabou Sim, aceitando. Tem que cuidar. Preço, prazo e qualidade não andam juntos, né? Não andam juntos. Tem Não. que... Só consegue dois, né? Então, Mas é isso, sabe? E eu vejo assim que a gente tá num cenário muito legal, né? Então, como tu falou, a gente tava falando também sobre aquela... a gente parece que tem já uma sina em falar mal, né, de algo que não faz parte do nosso nicho. E a mesma coisa a gente entende, por exemplo, da alvenaria. A gente cresceu numa casa de alvenaria e que sempre atendeu muito bem, né? Então, começar a culpar o steel frame para querer ter engajamento no steel frame, talvez para nós não foi o caminho. A gente nunca acreditou que esse fosse o caminho. Por quê? O problema da alvenaria não é, né, no contexto geral, o sistema. Claro que agora sim, porque a gente tem falta de mão de obra. Então essa escassez de mão de obra, né, ele se tornou algo muito arcaico. Para o tempo que nós estamos vivendo, com a velocidade das coisas se atualizando. Então, claro que a gente comenta esse lado. Então a gente está trabalhando com um sistema que ele é realmente muito favorável para o cenário que a gente está vivendo agora. E realmente eu acho que o steel frame é para todo mundo? Não. Eu acho que não é para todo mundo. Vai chegar um tempo que a pessoa talvez não tenha acesso à alvenaria, e talvez não vai ter mais ninguém que saiba fazer, né? Mas eu acho que o steel frame é para quem gosta de inovação, gosta de tecnologia, se adapta a algo novo, tá. Né? Mas alguém teve um negócio que eu lembrei aqui agora que eu participei, foi muito legal isso, cara. Porque a gente faz parte da obra, né, como indústria, né? E aí teve um cliente final, né? Uma construtora. Eu conheço a construtora, né? Aquela se vendendo. E aí começou num processo, chegou num momento assim que o cliente falou, não, calma aí, eu orcei com uma construtora, eu vou orçar com outra também. Aí eu orçou com outra e meio que trouxe algumas coisas assim. Cara, e eu perguntei, passou um tempo, eu perguntei pra ele, né? Poxa, com quem tu fechou? Ele falou, Roger, tu não vai acreditar. Porra, eu levei pra aquela construtora A, que eu tava falando, que eu queria fechar com ele, tava 40% mais caro. Pô, não tava entendendo o porquê e tal. Cara, sabe o que não fez eu fechar com ela? Eu tava quase até pagando 40% a mais. É um cara, é uma casa de alto padrão e tal. Ele falou, cara, o cara começou a falar mal do concorrente, cara. E, tipo, ele não se autopromoveu. Ele precisou ficar queimando. Não, porque tem isso, porque tem aquilo. Então até chega, isso serve como uma lição, né? Você, construtor, cara, não fala mal do teu concorrente. Fala bem de ti. Fala, né? Eu acho que quem precisa falar mal do outro para se prevalecer. A pessoa tenta se promover o tempo todo. Em cima do outro. Exato. Não, cara,
promove com a tua história, com a tua competência, né? Então isso é uma lição que eu ouvi agora, acabou de acontecer, sabe? E isso que tu falou, pô, tem pessoas que falam mal do steel frame, né? Cara, o steel frame tá mais que validado, ele é muito, mas não é pra todo mundo. Exato. Da mesma forma as pessoas falam mal do steel frame, então a gente tem muito cliente que chega e dá a entender que ele foi lá para falar mal do steel frame, por exemplo. Né? Então, ele que é curioso, né? Tá todo mundo fazendo, pô, eu quero entender isso aí. Então o cara começa a falar mal do steel frame. Eu falei, cara, na boa, vou explicar para ele como funciona, vamos entender as dores dele, o porquê que ele encontra essa barreira no steel frame. Mas, se não é para ele, tudo bem, né? Bola para frente. O steel frame é para quem realmente, né, busca evolução, busca os conceitos do que oferece o steel frame. Então eu acho que ele eu acho muito tranquilo. Eu não preciso, né, como a gente falou, se promover para começar a falar mal da alvenaria. Como a gente falou, a gente tem lá na equipe, tem 2 pedreiros, por exemplo, lá que eles fazem a parte de fundação, né, com a gente. E assim, foi mais fácil achar o pedreiro do que o auxiliar, né? Então, o auxiliar era o cara que deveria estar ali trabalhando para daqui no futuro, né, aprender a profissão. Então, por isso que a gente entende que esse cenário não vai acontecer, né, porque o pedreiro está sozinho e é o cara mais velho, né, é o cara que continua ali na profissão, tem até prazer em fazer o serviço ali, isso é muito legal, mas realmente isso vai acabar. E um fato interessante, né, a gente pega tendo hoje tantas facilidades. O auxiliar, geralmente, do pedreiro, ele está fazendo um bico, né? Está fazendo um bico ali, está, né, tá ganhando um dinheirinho ali para sobreviver no momento e depois está indo embora. Mas, hoje a gente tem outras facilidades, como o Uber, por exemplo. Então, o cara não vai se submeter a um trabalho pesado, um sol... E sendo que ele pode alugar um carro, fazer um Uber, e que é legal, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu também faria. Entendeu? Mas entendendo por que a gente já está vivendo essa dificuldade, né? Então o cara, o pedreiro não quer mais trabalhar porque ele, não tem ajudante. Essa história é legal. Faz 2 semanas atrás, eu tava viajando numa cidade de 15 mil habitantes no Rio Grande do Sul. E aí o sócio um cara, tem uma construtora de steel, o sócio dele era pedreiro. Vida inteira, sei lá, 20 anos pedreiro. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, como é que tu tirou um pedreiro, né, pra virar teu sócio? Porque o pedreiro tem uma resistência com o steel, né? E aí ele falou, não, cara, né, conversei, trouxe ele pro sistema, ele, não, vamos lá, acreditou, né, é um cara de muita credibilidade, assim. E aí foi e eu perguntei, o nome dele é Gustavo, eu falei, Gustavo, e tu volta pra alvenaria? Ele falou, tá louco, cara, não quero mais nem saber no tijolo, cara. Meu, e assim, ele fascinado, ele começa eu até, pena, eu não gravei um vídeo com ele, sabe, porque foi um depoimento, uma prova social tão legal dele falando, a facilidade do dia a dia, de montar, do ganho, ele, cara, mil coisas positivas, sabe, de um cara que viveu 20 anos na alvenaria, entrando no mercado estilo. É aquela frase, né? Fantástico. Uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta para o estado original, né? E a pessoa, eu digo, né? Estava falando sobre o passado. Eu tinha lá experiência com aquele gesso convencional, né? Aí o camarada já era costume tu ter 2 roupas, né? Uma para o serviço e outra para o trabalho, porque tu voltava branco de gesso. Aí de repente surge o drywall e aí todo mundo, isso aí não vai funcionar, não vai pegar, isso aí é diferente, não dá um bom acabamento. Tu trabalhou uma vez, tu não volta, né? Tua mente se abriu para uma nova ideia. Então, drywall funciona e ficou, né? Veio para ficar. Steel frame, então a gente conhece os conceitos do steel frame lá atrás, quando ainda era no sistema comercial, né? Dependia muito de uma mão de obra muito bem qualificada para ter um processo bem bacana, né? E então, e o steel frame no comercial, é legal. Então tu pode ver que quem e também do steel frame lá do comercial, até ele ir pro o aço engenheirado, ele tem, mas quando vai não volta atrás mais, né? É o tal do taxista para virar Uber, cara. É a mesma resistência, né? Tipo, ele vai uma hora ter que ceder. Exatamente. Porque o mercado todo tá... Cara, todo mundo... Se eu não ceder, né? Hoje o taxista, ele é híbrido, né? Porque ele é táxi, ele é Uber, ele é 99, ele é todas as plataformas. Ele é multifunção, entendeu? Então o pedreiro...
ele tem que estar com uma consciência, Exato. né? Pra, deixa eu testar, deixa eu experimentar isso. Nós estamos num caminho sem volta e não... Né? Poxa, o último podcast foi com o Gustavo Simas até. Poxa, ele falando assim, né? Esquece, né? A FG, que é um dos grandes cases aí da construção civil nacional, não volta, né? Não volta para construção convencional. Volta, né? Ela está industrializando cada vez mais, pesquisa em cima de pesquisa. Ele tá indo até para os Emirados Árabes visitar, né? Então ele está trazendo tendências de fora, é só industrialização. E tu pode notar, o Cleiton ainda tem mais tempo ainda de mercado. O steel frame antigamente ele era como se fosse uma vaidade. Então a pessoa via falar no sistema americano, então ela tinha interesse, né, em conhecer, claro, pela velocidade, tinha, né, os conceitos do steel ali, mas era meio que uma vaidade da pessoa em fazer algo inovador. E hoje a gente já sente na prática que não é mais pela vaidade, mas pela necessidade. Exato. Entende? Então o mercado ele girou muito rápido nesse contexto e a gente não é mais aquela vaidade. Não, hoje, cara, eu vou procurar algo inovador. Então, com grandes construtoras, por exemplo, esses dias eu passei nessas construtoras da região, falei, cara, uma segunda-feira, imagina a dor de cabeça dessa galera procurando... Pedreiro. Toda obra não tem vieram hoje porque... Vagas abertas. É um apagão, né? Então, é um momento muito legal. Cara, é um desafio, né? Hoje, nosso, a mão de obra, né, cara? Eu digo um momento muito legal, não, né? Desqualificando o processo antigo, mas para a gente está sendo um momento muito bom no sistema da industrialização e tal. E o que é legal é que o Roger trouxe uns números, né? Que o steel frame tem 1% só do mercado. Olha quanto que a gente tem para crescer. Exato. E, cara, a gente não vai dar conta. É um mar azul. Tem para entender, né, o mercado, assim, se só as construtoras aqui de Itapema, Porto Belo e região, todo mundo virar para construção a seco. Pega todas as indústrias, todos os profissionais do Brasil, tal, não dão conta de um raio de 50 km em torno de Itapema, cara. Então é um mercado que tende a crescer. Perfiladeiras, por exemplo. Eu estava falando quando a gente comprou a primeira perfiladeira, existia 12 no Brasil. Hoje tem 40. Perfiladeiras, entendeu? E só é o começo. Dessa marca específica, né? Fora outras. Então, assim, é um mercado que, poxa, tá pungente, sabe? É um mar azul mesmo. E o que a gente mais quer, por isso que a gente está aqui até, um dos motivos, né? Para, compartilhar a tua experiência, compartilhar, né? O Cleiton traz muito a nossa como indústria, compartilhar para o mercado, para ouvir bons cases, beber de boas fontes e que as pessoas que entrem não sejam nenhum aventureiro, né? Porque tem muita gente que vê como um mar de oportunidade isso aqui e todo o mercado tem oportunidade, né? Como no mercado de investimento, no mercado da medicina, no mercado da contabilidade, tem oportunistas e, né, para as pessoas saberem que não é fácil, né? Pagasse o preço para chegar aqui. Exatamente. Né? Tu errou. Custou saúde, custou dinheiro. Quem passa por isso sabe, né? Quando ele falou, eu fiz 18 obras no ano, primeira coisa que eu falei para ele, tomasse remédio, fosse pro médico. Eu já passei por isso. Foi exatamente isso. Tem que passar na pele. Vai passar por isso, né? Quem fala que é fácil é mentira. Não tem atalho, né? Não tem atalho. Trabalhar dá trabalho. E tu vai ter um pouco mais de facilidade, não, de mais tranquilidade, mas facilidade tu não vai ter nunca. Não. Se fosse fácil, cara, todo mundo montaria uma empresa, botava uns funcionários, saía embora, montava outra, ia embora. Não é fácil, né? E tu tá com quantos colaboradores hoje? Olha, só na parte de escritório ali a gente tá entre 15 pessoas, né? Então a gente desenvolve a parte de projetos, setor de compras, orçamento, que é... Faz parte do projeto lá? A gente faz todos os projetos lá, né? Então, as pessoas perguntam muito pra gente também por que fazer projeto, né? Então, como a gente tem esse know-how que veio lá de trás, da montagem, do aço comercial, então tu acaba pegando muito feeling, né? Como a gente conversou, tu acaba olhando para a estrutura, tu já sabe se está errado ou não. Não precisa nem o software te falar que aquilo ali vai dar errado, que tu já sabe que vai dar problema. Qual software vocês usam? A gente usa o... Sketchframe? Não uso o Sketchframe, é o SolidWorks. SolidWorks. Exatamente.
Cara, eu não sou projetista estrutural, então a gente tem o projetista estrutural, né? Mas eu analiso, a última palavra ali é minha, porque eu estou olhando a parte da concepção estrutural, né? Então eu acabo observando os pontos ali, cara, vamos analisar esse ponto aqui que ele é mais crítico, né? Então, antes de a gente mandar para o campo, sempre faço uma análise, claro que isso está fazendo parte de um treinamento, né? Trazendo essa percepção para eles também. E o legal assim, de a gente ter essa engenharia própria é o negócio poder andar um pouquinho mais rápido, né? Essa preocupação que a gente tem também de gerenciar a obra como um todo, né? Quando a gente fala a obra como um todo, a gente realmente entrega a obra completa, né? Entendeu que o cliente contrata uma consultora, o que ele quer? Ele quer a solução completa, ele não quer se incomodar com a obra. Então, todas as obras que a gente entrega, vai lá, faz... acho que cada um tem um nicho, trabalha, né, do jeito que quer, mas quando eu entrego o serviço pela metade, o próximo que vai entrar vai me trazer dor de cabeça. Então, por que eu já não ir lá e já entregar a obra pronta? É bem legal, eu acho fantástico. Assim, para quem está começando, eu não recomendo ter projetista estrutural interno, é muito caro. É um investimento muito alto, vale a pena terceirizar até para ganhar cancha, mas depois que tu chega... Mas a pessoa precisa entender também, né, Horst? Se a pessoa não entende de estrutura, como que ela vai ter um projetista interno? Vou fazer um curso. Se a pessoa mandar ela, né, contratar alguém, vai lá, faz um curso de steel frame, eu vou botar aqui, o negócio vai rodar. Tenho certeza que não vai dar certo. Total. A gente recomenda, depois que o cara tem a partir de, assim, o cara tá vendendo a partir de 500, 600 metros quadrados mês de obra, aí é legal ter um projetista estrutural, aí vale a pena. Menos que isso, não faz. Contrata, tem projetistas bons no mercado, terceiriza essa parte para ganhar cancha, ganhar volume, né? Tu tá ali com 5, 6 obras ao mesmo tempo, aí tu começa a pensar em ter um projetista estrutural. Para quem está começando, né? Vocês estão com 18 obras desse tempo, normalmente. Claro, a gente agora entregou essas obras aí, começou o ano já bem mais tranquilo. Então, quantas obras hoje? Vamos falar de obras novas. Obras novas acontecendo, são 6 obras ao mesmo tempo, que não é pouco. Simultâneo, tá bom. É bastante Depende coisa. do nível aí também, tem algumas obras que vêm lá de trás, enfim, que já está na fase de acabamento tudo final. Tudo residencial? Ali. 95% residencial. Acho que o público enxergou a gente já nesse cenário residencial e nos procura por isso. E aí está a grande dificuldade, porque esse cliente ele é detalhista. Ele vai nos detalhes, né? Ele vai com a lupa, né? Ele vai... É que o comercial, o residencial exige... Exato, exige precisão, exige muita qualidade. É o local que o cliente, né? Então, de noite ele tá ali sem fazer nada, ele vai procurar algum probleminha e vai encontrar. Então... Quem procura demais acha. A gente sempre fala. A gente sempre fala, e está melhorando a cada dia, sabe, para o cliente chegar e falar, não, tá aqui, a obra tá entregue, pode procurar os problemas aí que tu não vai encontrar. Qual foi a obra que te deu mais orgulho, Kennedy? Cara, desse tanto de obra que a gente fez aí, tem algumas obras, por exemplo, na região de Jaraguá, foi um desafio muito bacana para a gente, que envolveu bastante aço pesado, toda uma complexidade ali, e que então a gente planejou, trabalhou bastante a questão de projetos, a parte estrutural, estudou até a parte do mecanismo ali da logística em obra. Então foi muito gostoso estudar essa obra, né? E aí na prática tivemos bastante problema, mesmo planejando. Imagina se não tivesse planejado, né? Então tivemos bastante problema, mas assim, graças a Deus essa obra ficou muito linda, a gente já entregou ela. Residencial? Residencial também. Então, quantos metros quadrados? 500 dá, acho que uns 500 e pouquinhos metros quadrados ali. Bem legal. Boa. Então, assim, mas tem várias obras. A gente tocou, naquele período, a gente estava tocando mais ou menos umas 4, 5 obras nesse porte de 400 a 500 metros quadrados, né? Residencial. Então, entregando, basicamente, essa obra... Quanto tempo de obra essa de 500 pontos? Eu não sei te dizer exatamente essa aí, tá? Mas era para ser uma obra aí de 6 meses... mas acabou passando bastante ali, porque também envolveu outras mãos de obra que não estavam no nosso controle, daí começou a atrasar, enfim. Eu acho que quando se trata de uma obra residencial, dá uma obra desse porte, 500 metros, dá para fazer em 6 meses, dá. Mas tem que jogar 8 meses, 9, por conta dos acabamentos.
dos detalhes. É totalmente diferente. Se falar uma obra comercial para uma obra residencial, assim, são contextos... água e vinho. A comercial faz até em 4 meses. Exato. Nós fizemos ano passado uma obra de mais ou menos 700 metros quadrados, né, comercial. A gente foi em outubro. Na primeira semana de outubro, nós conseguimos fazer a demolição da construção antiga e na última semana de dezembro, a nossa parte a gente tinha entregado. Então, desde a parte da demolição, fizemos também em campo a montagem do aço, que a gente já podia ter feito na indústria, mas não teve tempo, então já fizemos lá. E foi tudo muito corrido. E naquele sempre final de ano, a galera já bota o pé no freio. Então, assim, foi um desafio legal, mas em 3 meses, 700 metros quadrados, e teve laje. Então, foi metade galpão e outra parte comercial, com laje, enfim. E dessas obras residencial, né? Como que tu vê, cara, a questão de equalização de preço, alvenaria e steel frame? Porque a gente sabe que o steel frame, no preço inicial, ele acaba se tornando mais caro, né? Uhum. Mas no final da obra, ele fica mais barato. Como que os clientes que tu consegue vender, essa eles conta é muito entendem fácil. Primeira coisa, a gente entende do cliente. Tu quer orçar com a gente. Tu tá comparando construtora com construtora, né? Ou tu tem um conhecido que é empreiteiro, tem alguém que é empreiteiro, né? Que não tem o mesmo custo de uma construtora, né? Qual que é o cenário que tu tá buscando? Não, eu tô buscando uma construtora. Beleza, então aí a gente já entra no jogo. A gente entende hoje, para não ficar perdendo tanto tempo, também baseado em números, que o nosso mercado, ele é hoje, no cenário atual, ele é do alto padrão, do médio para o alto padrão, justamente por conta dos números. Quando a gente fala do alto padrão, há uma grande chance de a gente ficar até mais baixo do que a alvenaria. Não que a gente está forçando isso, mas é que quando a conta da construtora, em relação a tempo, né, envolve tempo de mão de obra, e aí tu joga o tempo da mão de obra do steel frame, a grande tendência é a gente ficar mais baixo. Já teve casos de o cliente falar, não, vocês ficaram mais baixo. E a gente ir lá procurar, ver o que está errando, né? Falei, peraí. E aí a gente começou a ver, não, realmente, obras acima de 200 metros quadrados, por exemplo, a gente já começa a equalizar o preço, se não mais baixo. Depende da obra. E quantos por cento, Kendi, de um orçamento, desse orçamento específico, algum orçamento, representa a mão de obra num orçamento? Quantos por cento? Hoje representa, em média, 30%. 30% mão de obra. Bastante coisa. Não, imagina. Eu imagino. Sim. Às vezes até um pouco mais, né? Depende da obra. Bem isso. E outra, cada obra tem um aspecto diferente, né? Tem uma complexidade diferente. E parece que no steel frame só cai projeto complexo, assim, não cai. Não vê uma obra boba, mas caramba! É projeto complexo, né? É o cliente detalhista, mas está tudo certo. Nós estamos adaptando com esse nicho de mercado, né? Legal. E qual o maior mito, cara, que tu ouve, assim, da galera que vem, assim... O principal fator é se a casa vai voar. É a primeira coisa que... A casa fez uma brincadeira. Não, fica tranquilo, a casa não vai voar, porque no Brasil não tem tornado, né? Então, fica tranquilo. Como não tem tornado, cara, a gente pode ficar tranquilo. É muito legal. Eu recomendo para as construtoras... A gente fez uma construção voando com asinha até... Uma apresentação, a gente botou uma construção de steel frame com asas no céu, assim, né? Daí a gente jogou assim e falou, você também acha que a construção vai voar? Porque, claro, a gente entende com respeito, né, a opinião do cliente, a gente fala que não existe pergunta besta, né? É uma dúvida de todo mundo. Mas para a gente é algo tão óbvio, né, que isso acaba sendo até mais seguro que a própria alvenaria. Exato. Então a casa com vento voar, jamais, né? Ela vai se torcer e ela é mais segura do que a alvenaria, dependendo da quantidade do vento ali, da pressão do vento, a construção de alvenaria, né? Ela vai soterrar e a de steel frame ela vai se torcer todo o aço, né? Então representa muito menos perigo, mais segurança, né, do que uma construção tradicional. Mas isso pra gente é muito óbvio. Então por isso que às vezes a gente acha engraçado, mas é um grande mito das pessoas, né? E é legal mostrar uns vídeos, sabe? Tem vídeo na internet, já viu aquele do Japão, um vídeo antigo.
fazendo Teste os sísmico, testes sísmicos. É sísmicos. Sísmicos, né? Sísmicos. Testes e, pô, muito legal, né? Ver isso, assim. Exato. Comparado à alvenaria, wood, Exato. steel frame, comparado os sistemas, é bem Exato. legal. Ter isso meio que na mão, sabe? Quando o cliente fala algo, pô, tu mostra Então, o vídeo, não. E a gente Vamos pra prova, né? Real. Agora, organizando mais as coisas, a gente está conseguindo, né? Eu e o Carlos conseguimos ter mais tempo para trabalhar os números, né? Os dados do mercado, do steel frame, às vezes até um mito para a gente poder trazer em forma de números mesmo, dentro de uma realidade, né, para o cliente. Então, cara, a gente está com um mercado muito amplo aí, muito favorável, né? Ken, disso aí, eu digo muito, quem não mede, não gere. Exato. Tu tem que medir, tu tem que ter números, né? Gestão. Pô, tu acabou de falar Dados, antes. né? Dados, obra é gestão pura. Exato. Cara, Olha só, cara, ele tava com medo e já deu tempo, Roger. É. Ele disse, 30 minutos vai ser rapidinho, já passou rapidinho, né? Cara, voa, né? Voa, é rápido, Não, mas cara, calma aí, bate-papo eu muito botei legal. inteligência artificial, as perguntas mais difíceis eu nem fiz ainda. Tu não fez ainda? Não fiz, cara. Era 36? não, eu já te tem falei a 36 pergunta mais difícil. As mais A complexas pergunta aqui, pode fazer qualquer pergunta, só na pergunta é quem que é o Kennedy, tá? Acho que a pior coisa é o cara falar de si mesmo. É um desafio É muito. difícil, né? Mas legal, foi legal o bate-papo aí com vocês. Eu acho que é tanta coisa para conversar que a gente começa a focar só num detalhezinho. A gente teria. Não, tem papo aqui pra 3, 4 horas, sem Ficaria parar, né? hora conversando sobre steel frame. Cara, o que a gente faz com todo convidado é que sempre deixa quem tá assistindo a gente, que gosta do Kennedy, que se espelha nele, tu deixa uma palavra aí pra eles, de como chegar onde tu chegou, né? O que tu fez pra chegar até aqui? Eu sou muito objetivo e nesse recado, né, continuo na forma objetiva de dizer que quando for fazer algo, que façamos com um propósito, né? Eu acho que tudo que a gente faz com um propósito, né, a gente tem resultado, né? E esse propósito ele anda também lado a lado com a empresa e pessoal, né? Então, quando a gente faz isso com propósito e traz para nós, né, a autorresponsabilidade, então os erros se tornam pequenos, né? Não tira a nossa dignidade, não mancha o mercado e a gente consegue sair por cima, né? Então, o meu recado é simples, 2 palavras: propósito e autorresponsabilidade. Porra, maravilha. Então tá, que legal, cara. cara. Porra, show de bola. Eu ficaria muito tempo conversando aqui, cara. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Cara. Tem Obrigado, o próximo aí, esperar um tempo. Então, já vamos agendar o próximo aí. Pra logo, né? Total. Muito obrigado Roger. por ter vindo aí, cara. Obrigado, Cleiton. Prazer em te conhecer. Foi um prazer. Valeu, obrigado. Cleiton, por favor, faça as honras aí, pede pro nossa audiência aí curtir. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar. Quem curte o nosso conteúdo, isso vai cada vez ser pró-mercado, né, Roger? Vai levar a gente a chegar a mais pessoas vão conhecer um pouco de steel frame, de mercado. E esse foi mais um podcast do... E também, assim, além disso, pô, se tiver que... uma crítica, uma pergunta, pô, era legal, assim. Convidado que um pra gente trazer, né? Aquela lista que vocês falaram lá, a gente tá olhando ela, tá convidando, tem alguns convidados que não tá fácil de agenda, mas a gente tá convidando todos, né? Breve, aquela lista lá vai se fazer um check nela. A gente queria trazer o Roberto Justus, né? Roberto Ajuda Justus. a gente, vamos comentar aqui, Roberto Isso. Justus. Comenta aí, Roberto Justus Vamos aqui fazer, embaixo. vamos fazer um corte aqui. Roberto Justus, vem no nosso podcast. A gente vai fazer isso aqui chegar no maior número de pessoas possível até tu vir aqui. É isso aí. Roberto Justus, comentem Roberto aqui. Justus, aqui O Roberto Justus tem que estar no Fala Frame. no Fala Frame. Valeu, pessoal. Um grande abraço.